Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. 2:1, nós vamos ler do 1 ao 4, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, nesse primeiro dia que nós estamos oferecendo como sacrifício a Ti. Que o Senhor venha tratar com as necessidades do nosso espírito e que nós possamos assentar essa mesa tão farta e comer desse pão vivo que é o Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar, queridos. Eu quero falar um pouco nessa manhã, direcionado por Deus, a respeito do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer que são três Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem até um livro do Francis Chan, que ele tem o título do livro assim, Ao Deus Desconhecido, porque a igreja, ela tem esquecido do Espírito Santo. Sabe, ela nem tem lembrado que o Espírito Santo habita dentro dela. Ela não tem focado quem é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo está fazendo, onde o Espírito Santo está, qual é a obra dele na minha vida, o que sou eu sem ele, o que sou eu com ele. A igreja não tem prestado atenção. Mas você percebe nesse texto que nós lemos, quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, eles estavam lá, 50 dias depois da morte e ressurreição do Senhor, né? Da Páscoa. Eles estavam lá esperando a promessa, porque o próprio Jesus apareceu 40 dias para eles, dizendo coisas para ele, e disse uma das coisas: fica em Jerusalém, e espere a promessa que vem lá do alto, e vocês vão ser revestidos com poder, e sereis minhas testemunhas. Então você vai ver que nada acontece até que esse Deus maravilhoso desce ali. Por isso, o Espírito, ele é um grande influenciador. Porque quando o Espírito Santo desce em Pentecoste, ele já faz um estrago ali, vamos dizer assim, né? Não leve pelo lado negativo, leve pelo lado positivo da coisa, né? Ele entortou todo mundo, querido. Estava todo mundo ali com medo. De repente começam a falar em línguas, ficam cheios do poder. Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, sai para fora e prega para uma multidão, porque era festa dos judeus. E veio judeus de todos os lugares do mundo, estavam ali. E Pedro sai a pregar. E na sua primeira pregação, ele já converte 3.000 almas. Por quê? Porque o Espírito influencia. O Espírito é intrépido, ele é Deus, ele é todo poderoso. Quando ele entrou na vida de Pedro, Pedro se tornou intrépido. E o Espírito convence as pessoas. E quando o Espírito estava em Pedro e Pedro pregou, o Espírito que estava nele convenceu todos ali que Jesus deveria ser aceito como Senhor e Salvador das vidas. Eles deviam se arrepender dos pecados e ser batizados no nome desse Jesus. A partir dali, você vê uma igreja poderosa, uma igreja influente, uma igreja que não tinha medo de autoridades, enfrentavam imperadores, enfrentavam autoridades, sacerdotes, mas não negavam o Senhor e continuavam fazendo a obra. E a palavra do Senhor diz que dia após dia ia acrescentando os que iam sendo salvos, e que todo o povo se simpatizavam com eles. Por que todo o povo se simpatizava com eles? Porque o Espírito influenciador estava neles. Prodígios, milagres
libertações aconteciam a partir dali. Então é importante que nós hoje, do século 21, não possamos perder o foco, que o Espírito Santo, o Espírito influenciador está dentro de cada um de nós. E nós temos que deixar Ele trabalhar e fluir e influenciar o mundo de trevas que aí está. Porque o diabo e seus demônios têm entrado na vida das pessoas e têm influenciado essa geração. O diabo tem entrado na mídia, tem entrado nas televisões, tem entrado nos programas, nas músicas e tem influenciado. E o que nós, a igreja, vamos fazer? Vamos ficar assistindo e dizendo, ó Senhor, não, eu quero ser um influenciador, eu quero que o Espírito Santo que está em mim me use para influenciar aonde quer que eu esteja e mostrar o seu poder que está em mim. Amém? O Espírito Santo, ele é, querido, um exímio influenciador. Ele convence as pessoas, ele tem poder. E se nós andamos com ele, nós seremos igual a ele. Diga-me com quem andas, e eu digo quem tu és. Amém? Não vamos esquecer desse Deus que está aqui, dentro de cada um de nós. Porque muitas vezes, ele está aqui abandonado, ele está esquecido. Nós muitas vezes estamos tão desesperados e esquecemos que podemos contar com aquele que está dentro de nós. Tão íntimo, querido, tão profundo, tão no âmago. Amém? Então ele não pode ser um visitante, ele tem que ser um morador da sua vida. Diz para quem está do teu lado, o Espírito Santo não pode ser um visitante, ele tem que ser um morador. Ele se torna um conosco, querido. Olha que coisa linda. Eu sei que são palavras que a gente sempre tem visto, mas vamos olhar de uma maneira mais profunda. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor, aquele que se une, porque não é Deus que une, é o homem que quer se unir com Ele, porque Deus já está disposto a se unir, né? Isso já foi derramado, o Espírito Santo está aí. Mas aquele que se une, eu quero me unir, se torna um só Espírito com Ele. Aí tem a outra passagem, Efésios 4:4, há somente um corpo, que é a igreja de Cristo sobre a terra, e um só Espírito que habita nela. Então somos todos um com Ele, e Ele conosco. Só que aqui, é como outro dia eu falei no casamento da Suzane com o Edson, né? Aqui não é unidade, aqui é unicidade, que é diferente. Unidade é você pegar duas coisas, né? Então você pega, você coloca junto, isso aqui é uma unidade, mas elas não se misturam. O tablet é o tablet e a Bíblia é a Bíblia. Mas quando a gente fala de união com o Espírito Santo, nós estamos falando de unicidade. O que é unicidade? As duas coisas se misturam. As duas coisas se misturam. Você pega um saco de batata, você vai ver batata grande, batata pequena, batata clara, batata escura. Aí você pega essas batatas e você descasca. Elas parecem que já começaram a ficar mais igual, mas mesmo assim tem batata grande e batata pequena. Mas você bota essas batatas para ferver, para cozinhar, e faz dela um purê. Aí eu pergunto para você, mostra onde está a diferença das batatas ali, mostra o que aconteceu. Ali fala de unicidade, é uma coisa só. E o Espírito vem em nós para ser um conosco. Para que eu tão cheio dele, quando eu falo é ele que fala, quando eu sonho é ele que sonha, quando eu decido é ele que está decidindo. Isso é unicidade. O Espírito Santo não quer ser um companheiro nosso para andar do nosso lado. Ele não quer estar conosco, ele quer estar em nós. É bem diferente, querido. É bem diferente. Ele quer estar em nós e nós temos esquecido dele. Mas nós temos que lembrar que ele é um conosco. Nós temos que lembrar que quando o Senhor precisar me usar, e ele vai me usar,
o poder dele está em mim, eu sou um com ele, eu não tenho que temer nada, eu vou e faço o que precisa ser feito naquela hora. Por isso que a igreja primitiva, a gente via tantas coisas acontecer que não acontece mais. Porque elas sentiam, focavam e sabiam que o Espírito Santo estava com elas, com eles. O Espírito Santo está conosco, querido, aqui, amém? Cada um de nós se torna homens e mulheres intrépidos, poderosos, cheios, direcionados, porque Ele está em nós. E eu pergunto, quem pode contra o Espírito Santo? Ninguém. Ele sabe tudo, Ele está em todo lugar, Ele conhece todas as coisas. E Ele, querido, é meu melhor amigo. Agora a gente não para, a gente não dá ouvidos, a gente nem lembra que Ele existe. Nós precisamos voltar a entender isso. Ele não pode ser um Deus esquecido em nossas vidas. Amém, querido? O que o Espírito Santo faz? Ele forma e harmoniza Cristo em cada um de nós. Porque Cristo é o homem padrão, Ele é o homem perfeito. É o único homem que pisou nessa terra, que desde o nascimento até a sua morte, Ele foi perfeito. Então Cristo é o padrão. E o Espírito Santo está fazendo o que dentro de nós? Formando e harmonizando Cristo em nós. Para que e Ele tem poder de fazer isso, de fazer com que cada um de nós sejamos igual a Cristo, que é o padrão. Porque Ele foi o Salvador. Amém? Glória a Deus. Então não tem como o Espírito Santo, querido, às vezes passar 10, 20, 30 anos na vida de uma pessoa, e ela não ser influenciada por nada, e ela não ser parecida com Cristo, e ela não ter traços e trejeitos de Cristo. Então eu tenho que olhar nessa manhã para a minha vida e ver se eu estou sendo parecido com o homem padrão, e se eu não estou, por que eu não estou? Não será porque eu não tenho abrido espaço para o Espírito Santo fazer essa obra? O Espírito Santo pode todas as coisas, só não pode forçar um homem a fazer aquilo que ele não quer. Nisto, o Espírito Santo fica impossibilitado. Amém? Está entendendo, querido? Eu quero falar algumas coisas para você que atrapalham no trabalho do Espírito Santo em cada um de nós. Primeira coisa que atrapalha o trabalho do Espírito Santo em nós, para que possamos, ser parecidos com Jesus e fazer o que Jesus fazia, porque Ele mesmo disse: eu vou para o Pai e vocês vão fazer obras maiores que eu. Olha que responsabilidade. Vocês vão continuar fazendo o que eu faço. Não vai parar, o meu corpo continua na terra, eu sou o cabeça que estou no céu, exaltado, sentado à direita do Pai, mas o meu corpo está ligado em mim, vai continuar fazendo, e o meu Espírito estará em vocês. Então, o que atrapalha? A primeira coisa que atrapalha o Espírito Santo de fazer algo em nós, é a fonte, diz comigo, é a nossa fonte. Que fonte será essa? É a fonte do Adão caído, que ainda está em nós, e muitas vezes nós não matamos esse homem, e esse homem atrapalha tudo que o Espírito Santo quer fazer. O Espírito Santo diz para nós: faça isso. O homem velho diz: não faça não. Vamos orar. O homem velho diz: quero orar não. Se ele não está morto, ele também pode dar o seu palpite, ele também pode influenciar. E muitas vezes o homem velho influencia mais que o Espírito Santo. Não porque o Espírito Santo é menos poderoso, mas porque eu ouço o homem velho, porque eu alimento o homem velho. Então o problema está na fonte. Se um governo quer acabar com suicídios, homicídios, casamentos desmanchados, e tantos desastres que têm acontecido, por exemplo, por causa da bebida alcoólica. Não adianta o governo, querido, gastar milhões e milhões e botar comerciais lá: não beba, se for dirigir não beba. Você tem ouvido esses comerciais? Se for dirigir não beba. E eu pergunto para você, as pessoas têm parado de beber?
E as pessoas têm parado de dirigir e não beber? Não adianta. Se você quer acabar com o mal, acaba com a fonte. Qual que é a fonte da bebida alcoólica? As fábricas. Então o governo teria que decretar: a partir de hoje está fechado todas as fábricas de bebida alcoólica. Aí você vai ver se a coisa continua do jeito que estava. Eu vejo tanta gente fumando. Está lá. Cigarro causa câncer. E o cara está fumando. Cigarro causa impotência. Cigarro atrapalha no desenvolvimento das crianças. Está lá. E ninguém está nem aí com nada. Para resolver o problema, tem que ir na fonte. Então, a nossa fonte, a fonte do homem velho, o mal que nós herdamos de Adão, aquela natureza caída, tem atrapalhado as nossas vidas, tem atrapalhado o que o Espírito Santo quer fazer em nós. Amém? E aí o que a gente precisa? A gente precisa da cruz. Não sei se você já parou para pensar, para que serve o sangue de Jesus e para que serve a cruz? Cada um serve para alguma coisa. Vocês já pararam para meditar? Para que serve o sangue e para que serve a cruz? As duas coisas não servem para o mesmo objetivo. O sangue de Jesus lava cada um de nós dos nossos pecados. Purifica os nossos pecados. Que quando eu acabo pecando, fazendo, falando que não devia fazer, e eu vou e peço perdão ao Senhor, e o sangue dele lava, me purifica e tira as manchas do pecado. Mas o sangue não vai na fonte. A fonte do homem caído, do homem velho, que atrapalha o que o Espírito Santo tem para fazer em mim, só a cruz pode matá-lo. Então eu tenho que pegar essa cruz de Cristo, esse poder da cruz, porque a cruz tem um poder de matar o homem velho que você nem imagina, querido. E eu vou lá e coloco meu homem velho lá. E meu homem velho vai morrendo, ele vai desaparecendo, ele vai ficando fraco, ele vai ficando anêmico. E aí, o Espírito Santo que habita em mim, ele tem liberdade e acesso para me levar para onde ele quer, para fazer o que ele tem para fazer na minha vida, cumprir os seus planos e propósitos em mim. Então, essa fonte que está em nós tem atrapalhado. E nós não temos buscado matar o nosso homem velho. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E nós temos que matar. E como que a gente é apegado à nossa vida, né? A gente não quer matar o nosso homem, a gente tem dó. Tem muito crente que tem dó de matar. Ai, tadinho. Ai, que dó. Querido, não tem que ter dó não, o homem velho tem que morrer. A velha natureza tem que morrer. Senão o Espírito Santo não vai servir para nada dentro de cada um de nós. Tem uma Ferrari na garagem, mas e daí? Eu não ando com ela, não tenho dinheiro para abastecer, não tenho dinheiro para fazer documento. O que adianta? O que adianta a Ferrari estar na minha garagem? O que adianta o Espírito Santo dizer o Espírito Santo está em mim, se eu não deixo ele fazer nada? Para que serve o Espírito Santo na minha vida então? Então nós temos que acordar para isso. Amém? Então se nós quisermos ver grandes coisas acontecendo, querido, em nossa vida, através do Espírito Santo, temos que começar a matar os bois. Por que eu falo os bois? Porque eu lembro de Eliseu. Elias, um dos profetas mais conhecidos na Bíblia, homem usado por Deus. Ele estava passando, Eliseu estava com 12 juntas de bois, arando a terra. E essa era a vida que ele estava, esse era o compromisso dele todos os dias. Arar a terra, trabalhar com os bois. Eu estou ligado aos bois, os bois estão ligados em mim, nós estamos trabalhando. Elias passa do lado e joga a capa em cima dele. Quando Elias joga a capa em cima dele, a unção vem na vida dele. E Elias diz assim: você já sabe o que eu fiz contigo. Você sabe o que o Eliseu fez? Na mesma hora foi lá, despediu dos seus pais, beijou os seus pais, matou os seus bois. A partir de hoje eu mudo a minha vida, não vou mais estar ligado aos bois. Agora eu vou andar como profeta. Agora estarei debaixo do propósito de Deus para fazer um trabalho para Deus.
E muitas vezes nós vamos para o Senhor e nós estamos lá no mundo de pecado, ligado com a carne, ligado com as coisas do mundo, sabe? Todinho a nossa vida, a nossa força, o nosso tempo está lá com os bois, e só nos bois. O Senhor passa, joga a capa em nós, recebemos o Espírito Santo, mas não largamos dos bois. Eliseu matou os bois antes de seguir a Elias. Diz a palavra que ele matou os bois, ele pegou o arado, a madeira e fez um cozido e comeu aquela carne. Quer dizer, resumindo aqui, ele acabou com aquilo que era a rotina da vida dele. Agora o crente vem para o Senhor, ele não muda a rotina dele. Acho que nós pregamos isso quinta ou... não sei se foi quinta. Mudança de rotina, domingo passado. A gente não muda a rotina, a gente quer continuar com os bois. Você vai ver que Eliseu, ele fez o dobro de milagre que Elias fez. Elias fez 7, Eliseu fez 14. Unção dobrada na vida dele. Falar que coisa maravilhosa. Só que, querido, ele teve coragem de matar os bois dele. Ele teve coragem de desvincular com tudo aquilo que prendia a vida dele. E os nossos bois, como estão? Moisés estava andando. Fazia 40 anos que ele estava lá agora no deserto com o sogro dele, né, morando lá. Não no deserto andando com o povo quando libertou, porque isso não tinha acontecido. De repente ele viu uma sarça e ela estava ardendo em fogo. E quando Moisés quis se aproximar da sarça, o que o Senhor disse para ele? Arranca tuas sandálias. Porque as sandálias eram feitas de couro, é coisa que lembra animal, lembra carne. O que o Senhor estava querendo dizer espiritualmente? Você quer se aproximar de mim? Quer que eu mostre os meus planos, meus propósitos, o que eu tenho, meus mistérios? Quer ver minha glória? Arranca a tua sandália. Mata a sua fonte. Venha para o Espírito e saia da carne. E nós temos que ser assim. Jesus tem nos chamado, querido. Só que nós queremos ir do jeito que a gente está, com coturno, tênis, bota, sapatão, chinelo, sandália. Vamos lá do jeito que está. Não é assim. Então essa fonte nossa do mal, o homem caído, tem atrapalhado o que Deus tem para fazer em cada uma das nossas vidas. Porque você é um instrumento do Senhor. Não importa quantos anos você tem, qual o seu sobrenome, a cor da sua pele, não importa nada. O Senhor tem um propósito para cada um de nós aqui. No seu lugar de trabalho, no seu estudo, onde você está, Deus quer fazer alguma coisa na sua vida ali. Só que muitas vezes o nosso homem velho tem atrapalhado tudo o que o Senhor quer fazer em nós. Jesus morreu na cruz e o véu foi rasgado de alto a baixo. O Espírito Santo foi liberado. Aí ele entra na nossa vida, o que a gente faz com ele? A gente fecha o véu. Fica aí quietinho. O seu lugar, Espírito Santo, está aí no Santo do Santo. Aqui fora deixa que cuido eu. E não é assim que funciona. Ou o Espírito Santo é dono de toda a nossa vida, ou ele não é dono de nada. Amém? Nós temos que rasgar esse véu, querido. Então a carne tem que ser vencida lá na cruz, para que o Espírito Santo possa fluir e fazer com que a gente possa frutificar os frutos do Espírito Santo. Você está disposto a isso também? Outra coisa que atrapalha, além da fonte do mal, é a supervalorização do extrínseco. É uma palavra estranha, mas eu vou explicar para você. Extrínseco, que é o contrário de intrínseco. Extrínseco é o exterior. Nós temos valorizado muito as coisas de fora. É aquilo que não pertence ao conteúdo essencial. Porque o que é essencial na sua vida, o que é primordial, é a vida que você tem dentro de você. As pessoas têm valorizado fama, carro, dinheiro, mulheres, poder. Só que quando morre, querido, essa pessoa vai ter consciência do que era realmente ele, qual era a essência, o que ele precisava se preocupar. E nós vivemos numa geração que vive, a igreja hoje vive extrínseca, de uma maneira se preocupando só com as coisas de fora. É uma preocupação exagerada com as coisas de fora. Você tem vivido assim, querido? Não responde, sim ou não? Você tem se preocupado muito com as coisas de fora e nada com as de dentro?
A igreja tem sido ensinada a valorizar as coisas de fora. Vem aqui, você vai ficar rico, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, todo mundo vai olhar para você. Olha lá a tentação, todo mundo vai olhar para você. O cara se sente o cara, né? Todo mundo vai olhar para mim. Querido, foi aí que o diabo caiu, soberba, posição. E tem até uma música de vingança que fala disso, né? Você vai estar no palco e aqueles que não te ajudaram vai estar lá te assistindo. É o que a igreja tem ensinado, a se preocupar com as coisas de fora, com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai ver, se eu tenho, não tenho. E nós não podemos viver dessa maneira, porque isso atrapalha, porque o Espírito Santo não vive fora, ele vive dentro de nós. E se eu me preocupo só com as coisas de fora, ele está esquecido dentro de mim. Amém? Aí é roupa, maquiagem, corpo. Tanta coisa que as pessoas têm preocupado. Pedro vai dar uma bronca lá, e tem um outro também que dá, se eu não me engano é Timóteo. Ó, que não sejam os frisados do seu cabelo, está falando para as mulheres. Nem os aparatos do seu corpo, nem as roupas, nem os aparatos, joias, mas que seja o homem interior dentro de você, mulher, ele está dizendo. Seja isso, que você se preocupe. Que talvez Pedro estivesse falando isso, porque naquela época, quando se reuniam para os cultos, as mulheres pareciam como um pavão, e uma competindo com a outra. E isso, eu já vi muita gente reclamar comigo, olha, eu vou numa igreja, ela estava indo, parei, porque parece uma competição, parece um desfile no dia de culto. E cada uma passa desfilando com a sua... Então, a igreja tem sido ensinada a valorizar as coisas de fora. E tem esquecido das coisas de dentro. Amém? Adão e Eva, querido, eles comiam lá do fruto da vida, que é o tipo de Cristo, né? O fruto da árvore da vida. E isso dava para eles um prazer interno. A vida estava ali, né? E eles estavam lá, estava tudo bem. Então um dia a serpente veio trazer a atenção deles para algo exterior. Porque estava lá, ó, comia do fruto, a vida estava dentro dele, sim, comunhão com Deus. E Adão e Eva estavam cegos, ó, presta atenção, eles estavam cegos para as coisas de fora, mas com os olhos abertos para as coisas de dentro. Estava uma benção. A serpente aparece lá, para tentar fazer com que eles exteriorizassem e olhassem para as coisas de fora e não mais para as coisas de dentro. E a serpente foi lá e diz assim, olha, você pode comer desse fruto que Deus está proibindo aí, vocês vão ser igual a Deus. Porque aí começa a acionar soberba. É isso que nós estamos falando agora. Hoje as pessoas brigam por causa de posições. As pessoas se preocupam muito. O que o outro vai pensar de mim? Querido, olha uma coisa que eu vou falar. Nunca se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Você tem uma aliança, é com o Espírito Santo, é com Jesus Cristo. A sua preocupação sempre seja o que Deus vai pensar de mim, o que Jesus vai pensar de mim, o que o Espírito que está dentro de mim vai pensar de mim. Agora, o que está do teu lado, quem trabalha com você, quem estuda, não importa o que vão pensar de você. E aí falou para Eva, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E isso acionou e mexeu. E Eva vai lá e come do fruto, e dá para Adão, e Adão também come. Olha lá o que acontece, quando eles acabam de comer, eu acho que até coloquei essa passagem aqui e pus, né? Porque, querido, na realidade eles já eram igual a Deus, eles não pararam para pensar nisso. Porque se eles estavam comendo do fruto da vida, que é tipo de Cristo, a vida já estava em eles, já eram uma coisa só, já estavam unidos, era uma comunhão. Eles eram um já com Deus. O diabo diz, você vai ser igual a Deus, mas se ele parasse para pensar, não, mas nós já somos igual a Deus, ele mesmo nos criou a sua imagem, a sua semelhança, não tem que buscar mais nada. E aí tem esse texto que diz assim, olha que interessante, né? O diabo diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí depois que eles comeram, o versículo 7 diz assim, abriram-se então os olhos de ambos. Então, se comer, abrirão os olhos. Depois que comeu, então, abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira,
e fizeram cintas para si. O que é esse abrir do olho? As coisas exteriores estavam fechadas para eles. Eles não viam pecado, eles não tinham maldade, eles não viam nem que eles estavam nus. Eram totalmente inocentes. Fechadinhos os olhos para as coisas exteriores. Aí de repente, eles comem do fruto, abrem os olhos. Ai, eu estou nu. Descobriram que estava nu, começaram a ter medo, fugiram de Deus. Então é isso que Deus, o que é o trabalho do Espírito Santo hoje? É voltar a fazer em cada um de nós, trazer nós para o estado de Adão e Eva antes de pecar. Ele quer que a gente volte a cegar para as coisas de fora, as coisas extrínsecas, as coisas que não são realmente essência. O Espírito Santo quer fechar os nossos olhos para as coisas do mundo, mas quer abrir para as coisas de Deus. Então nós temos valorizado muito essa coisa de fora. E uma pessoa que valoriza muita coisa de fora, eu chego à conclusão que ela não foi tocada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando vem, ele cega as coisas do mundo, mas abre para as coisas do Espírito. Aí você vê o crente com os olhos abertos só para as coisas do mundo. E quando você vê as coisas espirituais, ela está cega, ela não enxerga. Ela não está enxergando. Então nós temos que entender isso. Tem uma passagem aqui, eu não sei se você vai entender ela. Ela é um pouco confusa, assim, lendo a primeira vez. Tinha um cego que Jesus curou, e Jesus disse assim, Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos dele e diz, vai lá no tanque de Siloé e lava os teus olhos. E ele foi lavar, mas quando ele voltou, porque ele veio enxergando, Jesus já tinha ido embora. Jesus já tinha ido embora, ele nem sabia como era Jesus. Ele nem sabia qual era o rosto de Jesus. Depois interrogaram ele, os sacerdotes ficaram bravos, porque essa cura foi feita no sábado, e parece que Jesus gostava de curar no sábado, né? Para dizer, eu sou o Senhor do sábado, eu curo o dia que eu quero, né? E lá diz, o homem foi feito para o sábado e não o sábado para o homem. Então eles endeusavam o sábado, uma coisa tão, né? Mas aí interrogaram, mas quem é? Ele diz, eu não sei, só sei que ele me curou. Ele é pecador, e começaram a julgar que Jesus era pecador porque curou no sábado. Ele falou assim, o cego, o que tinha sido curado, diz assim, olha, Deus não atende a pecadores, e ele me curou. Então ficou aquela discussão, tal. Aí chega nesse pedaço aqui, depois Jesus encontra com ele, né? Ele estava lá no meio da multidão, Jesus disse assim, você crê no Filho do Homem? Ele diz, crê, e diz, então, sou eu o Filho do Homem, sou eu que te curei. Aí ele creu, adorou, amém, ele viu quem era Jesus. Mas aí, Jesus estava ali, os sacerdotes do lado, os fariseus. Aí Jesus deu uma palavra assim, prosseguiu Jesus, eu vim para este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, quem são os que não veem? Que não estão vendo as coisas de Deus. Os que não veem, veem, passam a ver. Então a gente está nas trevas, não estamos vendo nada das coisas de Deus, a gente nem entende. Aí a gente recebe o Senhor como Salvador, e o Espírito Santo vem e abre. Os que não veem, veem. E os que veem se tornam cegos. E os que estão vendo as coisas de Deus, agora Jesus faz o contrário. Você vê as coisas de Deus, ele cega você para as coisas do mundo. Tem que ter esse trabalho, querido. Tem que cegar a gente para as coisas do mundo e abrir os olhos para as coisas de Deus. Se Deus não fizer isso, é a gente continuar contemplando e sendo atraído pelas coisas do mundo, não vai funcionar. O Espírito Santo não nos influencia nisso. Amém? Glória a Deus. Aqui, querido, é estranho, né? Você pega uma pessoa, só vou dar um exemplo para você entender. Uma pessoa que ela tem uma casa, ela reboca a casa, ela pinta a casa, ela põe azulejo para o lado de fora, tudo para o lado de fora. Ela põe os melhores telhados, ela põe uma frente maravilhosa e planta grama e tal. Quem passa e olha assim diz, que coisa linda. Só que essa pessoa, ela não reboca por dentro, não tem luz dentro de casa, o chão ainda é de terra. Então muitos crentes têm estado nessa situação. Por isso que Jesus falou para os religiosos da época, vocês parecem um sepulcro caiado. Está lindo, pintado, branquinho, mas é um sepulcro, e dentro
só tem imundície. Então é tempo de nós começarmos a voltar para dentro de nós. Aí a sermos, é o que eu quero falar agora, intrínseco. Que é se preocupar com aquilo que é essencial, é aquilo que está dentro. Jesus se interessava pelas pessoas dessa maneira. Jesus, você vai ver lendo nos evangelhos, que ele marcava o interior das pessoas. Ele valorizava o interior das pessoas. Você pode ver que todo o texto que está falando, ele está sempre tentando entrar lá dentro da pessoa e tocar dentro da pessoa e não fora. Você nunca vai ver Jesus valorizar as coisas de fora das pessoas e querer trabalhar de fora para dentro, nas pessoas, mas Jesus queria trabalhar de dentro para fora. Glória a Deus. Dá um glória a Deus para você não dormir bem alto. Amém. Eu falo mais mesmo, eu falo bastante e às vezes dá sono. Querido, estava lá a mulher adúltera. Como que Jesus Sabe por que as pessoas não esqueciam mais de Jesus, não tinha mais como não andar com eles? Porque ele marcava de uma maneira por dentro que não tinha como. A mulher sabia que ia morrer, pensou? Tá certo, ela pecou, adulterou. Aí os homens pegaram ela disse, daqui a pouco eu vou levar pedrada para tudo quanto é lado, eu vou morrer. Aí leva para Jesus, que glória, aquela mulher. Isso foi de Deus levar para Jesus, né? Porque ali foi o escape dela. Leva para Jesus, e todo mundo diz assim, a lei de Moisés diz que o adultério, quem é pego em adultério, tem que morrer. E Jesus não discordou disso, porque isso estava na lei. Ele não podia, ele veio para cumprir a lei. Mas Jesus marcou tanto ela, porque ele olha para todos aqueles caras e diz assim, quem não tem pecado pode começar a tirar a primeira pedra. E ela ia ser apedrejada ali na frente de Jesus mesmo. Perceba que Jesus marcou tanto a mulher como os que estavam ali. Porque quando ele fala isso, todos eles olhavam para dentro deles, porque ele estava olhando o exterior, o que aconteceu por fora e a lei. Agora Jesus faz com que todos eles olhem para dentro e dizem, puxa, mas eu não adulterei, mas eu fiz aquilo outro, né? O cara dizia, eu não posso atirar a pedra, e foi embora. O outro também, marcou todo mundo. E a mulher que estava ali? Você acha que essa mulher esqueceu de Jesus até o fim da vida dela? Nunca mais ela esqueceu. Ele me salvou. Jesus estava na casa de Simão, que não era o leproso, era o Simão, dos principais sacerdotes. Foi lá convidado para uma ceia, um jantar. Aí a mulher pecadora da cidade entra lá, querido. Olha que coisa maravilhosa. A mulher era pecadora, ela era prostituta. Ela entra lá, se assenta aos pés de Jesus e começa a chorar, porque ela enxergou ali um Salvador, ela enxergou ali o Filho de Deus. E ela chora, e ela enxuga os pés, ela unge o Senhor. E todo mundo resmungando, como que ele deixa uma mulher pecadora tocar na vida dele. E Jesus marca ela com amor, ela diz assim, olha, eu perdoo os pecados dela, quem muito perdoou, muito amou. Jesus conta uma parábola de uma dívida, né? Um que devia tanto e outro que devia muito mais. E aí diz, o Senhor perdoou aquelas duas dívidas. A qual o Senhor perdoou mais? A quem ele amou mais? O Senhor perdoou mais aquele que tinha mais pecado. Jesus está dizendo, eu amo mais ela do que vocês, porque ela tem mais pecado, e eu estou perdoando. Aquela mulher foi marcada. Então Jesus sempre marcava dentro, ele marcava fora. Passando Jesus, Zaqueu estava na árvore, o cobrador de impostos, um homem ladrão, um homem que roubava. Mas Jesus, no meio de tanta gente, ele olha para quem que ele quer marcar. E olha que isso fala espiritualmente de interior. Desce, porque eu preciso ficar na tua casa, dentro da sua casa, dentro da sua vida. É isso que Jesus estava querendo ensinar ali. E ele já se arrepende, e ele já se conserta. Querido, isso não serve só para Jesus, serve para nós. Quando a gente vai falar com uma pessoa, seja o nosso irmão, seja um estranho, marca o interior daquela pessoa, nunca mais ela vai esquecer de você. Talvez ela está esperando que você vai dar uma bronca, talvez ela está esperando, e você faz o contrário, dá o amor, dá o perdão. Talvez ela nunca está esperando que você vai ajudá-la, e você de repente aparece lá para ajudar. Isso marca o interior dela, nunca mais ela esquece. E é com isso que nós temos que nos preocupar. Por isso que o Espírito Santo, nós temos atrapalhado ele, porque nós não temos voltado para dentro de nós. Nós temos ficado só com as coisas de fora. Tudo que Deus faz, querido, ele faz de dentro para fora. Ele regenera. Regenera onde? Dentro. Ele habita
dentro. Ele fala, dentro. Ele libera paz, dentro. Ele revela, dentro. Ele dá poder, dentro. O reino de Deus está onde? Dentro. O Espírito Santo está onde? Dentro. Então Deus trabalha dentro. E por que o crente quer ficar para fora? Tem que ficar para dentro. Nós temos que voltar para dentro de nós. Essa passagem eu acho ela maravilhosa, Lucas 17, 20, já estamos encerrando. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu. Jesus confundia esses caras, né? Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que é o reino de Deus, querido? É o governo de Deus, é os milagres, são os poderes, é o amor, é a paz, é tudo que você imaginar de bom de um reino perfeito está dentro de nós. Jesus, quando estava sendo julgado para ser crucificado, ele diz assim, ó, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, eu chamava, se meu negócio fosse aqui, eu chamava os anjos de me ajudar, meu reino não é daqui. Se o reino dele não é daqui, é invisível, é para ser colocado dentro de nós. E foi colocado dentro de nós. Então, cada rosto que eu olho aqui, eu vejo o reino de Deus dentro de você. Agora, por que esse reino não tem se movimentado e fluído? Por causa disso que nós estamos falando. Por que o Espírito Santo não nos tem influenciado? Por que o reino de Deus não tem fluído? Porque nós estamos olhando só para as coisas de fora. Amanhã eu tenho que ganhar, amanhã eu tenho que vender, depois eu tenho que comprar, agora é isso, agora é aquilo. É comer, beber, vestir, comer, beber, vestir. Mateus 6 está explicando sobre isso. Ele diz, gente, é os gentios que se preocupam com isso. Deus sabe de tudo que vocês precisam. Busca primeiro o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é você entrar para dentro de você mesmo. E se você buscar o reino, você se preocupa com as coisas de dentro. E Deus arruma as coisas de fora para você. Eu não sei como fazer, eu preciso dar um jeito, porque eu vou... E Deus vai ficando esquecido, você está tentando arrumar, e Deus diz, cabeção, deixa comigo. Cuida só do seu interior. Busca intimidade comigo. Deixa o meu Espírito trabalhar em você. Deixa o meu Espírito transformar você. A imagem do meu filho, Jesus, o Pai está falando, deixa. E aí, eu vou cuidar do seu comprar, do seu vender, eu vou arrumar roupa, eu vou arrumar comida. Fica sossegado. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Se a gente prosperar, já falei muitas vezes aqui, se a gente prosperar internamente, nós teremos prosperidade externamente. Porque a prosperidade ela começa de dentro para fora. O apóstolo João vai dizer assim numa das suas cartas, eu desejo a vocês que vocês sejam prósperos, como próspera a vossa alma. Olha a responsabilidade que João jogou naquelas pessoas. Se você for pouco próspero por dentro, o que eu estou desejando é que você seja igualzinho dentro. Então você vai ser pouco por fora. Agora, se você é muito próspero por dentro, o que João está querendo dizer, eu também desejo que você seja próspero por fora. Vai ser próspero como é a tua alma. Glória a Deus. E hoje as pessoas brigam tanto, querido, para ficar rico. Brigam tanto para fazer campanha, para subir em monte, para querer riqueza. E quem está no monte para dar riqueza é o diabo. Porque Jesus levou Jesus lá no alto e diz, eu dou todas essas riquezas para você. Monte não é para buscar riqueza. Monte é para a gente buscar o Senhor, que é o tesouro maior. Para orar, buscar as nossas vidas. Se você quiser ir no monte, né? Mas as pessoas têm feito tantas bobeiras, né? Tantas tonteiras, tantas criancices. E esquece do interior. Oh, meu Pai, misericórdia. Então permita, querido, a partir de hoje que o Espírito Santo influencie a sua vida. Viva no Espírito. A última passagem que eu quero ler é essa de Gálatas, que fala muito sobre isso, né? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscência. Quem é de Cristo já crucificou. Então por isso que fica uma dúvida hoje, como é que você está? Já crucificou a sua carne? Se ainda não crucificou, a palavra está dizendo que quem é de Cristo já crucificou. Está na hora da gente começar a levar ela para o Gólgota,
e mandar prego nessa carne e pendurar ela lá, querido, e deixar ela ficar torrando lá, vai morrer. Vai morrer. Para que o Espírito Santo possa ter liberdade de operar em nós. Porque nós temos toda vez decidido sim para a carne e não para o Espírito. Quantas vezes nós não fizemos isso? O Espírito Santo diz, dá para a gente orar junto agora? Dá para... agora não. A carne diz, eu quero assistir, eu quero... agora não. Então nós temos dito sim para a carne, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E na maioria das vezes também temos dito sim, não para o Espírito. O Espírito fala, a gente diz não. Fala, diz não. De vez em quando, para ele não ficar chateado, a gente libera alguma coisinha. Como se ele precisasse de nós. Olha que interessante. Como se ele precisasse de nós. Ele não precisa de você, querido. O Espírito Santo não precisa do pastor Edson. Eu não mudo nada a vida dele. Eu não mudo nada. Eu tendo ele, ele tendo eu, não tendo, não vai mudar nada para ele. Mas ele me quer. Ele está preocupado comigo. É eu que não estou preocupado com as coisas dele. Então nós temos que mudar isso aí. Então volte-se para dentro, querido, de você. Viva de uma maneira interior, intrínseca. E deixe o Espírito Santo fluir. Vai com ele. Vai com ele. É uma obra maravilhosa, né? O Pai envia Jesus. Jesus envia o Espírito. O Espírito nos traz de volta para Jesus. E Jesus nos leva de volta ao Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É uma obra maravilhosa, é um círculo, né, perfeito, que vai e fecha. Um enviando o outro. E o Espírito está no seu trabalho agora. De nos preparar para casar com o noivo e ir até o céu, porque é o caminho que nos leva a Jesus para lá, para encontrar o Pai também. Então vamos deixar esse espírito de Pentecoste. Querido, o Pentecoste não acabou, e eu acredito, não sei se, né? Mas eu acho que é isso sim. Eu acredito que nos últimos dias, Deus vai começar a se mover de uma maneira tão poderosa como foi no começo. E vai começar a voltar aquela coisa, esquece placa de igreja, vai começar a voltar a ser povo de Deus. Não importa que placa que você é, vamos orar junto, vamos, não quero saber que igreja que você é. Você crê no mesmo Cristo que eu creio, Ele é seu Salvador, é o mesmo meu, vamos, bora, estamos juntos. Eu creio que nos últimos dias vai ser assim. Que a coisa vai ficar tão gostosa, um mover tão maravilhoso, que a gente vai ter vontade de, sei lá, de começar também reunido de casa em casa. O que você está fazendo? E posso ir para a gente dar um cheirinho em Jesus junto, vamos pegar um violão. E Pai, vamos. Querido, é isso que vai... sabe, fazendo o Espírito se alastrar, alargar suas tendas no corpo de Cristo, as maravilhas acontecer. Eu acredito que nos últimos dias vão voltar a ser igual aos primeiros. Onde as pessoas, elas não vão mais duvidar do poder de Deus. Ela vai dizer, Espírito Santo está em mim, Ele é poder, eu não duvido que Ele possa fazer. Você vai lá e Ele faz em você. Amém. Glória a Deus.